A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a Rede Fã de Comunicação, a Fã FM 99.7, Fã FM Carmópolis 94.3, retransmitindo o nosso Viva Bem. Lembrando que o nosso Viva Bem agora também está no YouTube, é isso mesmo. Tá difícil acordar no domingo cedão, não tá? Pois é, em tempos de pandemia, que tá todo mundo assim, meu Deus do céu, sem muito ânimo para nada. Olha, tá um pandemônio a vida da gente. Pois é, então você quer acompanhar o Viva Bem, depois, não acordou cedão, pode ouvir depois o nosso programa pelo YouTube, Fanplay Aracaju. Você acessa, se inscreve, curta, compartilhe, mande sugestões de temas para o nosso programa. Então vai ser muito legal a sua participação. Também no canal Viva Bem, então você vai encontrar toda a nossa entrevista e, além disso, alguns trechos em vídeo do nosso programa Viva Bem. Pois é, então muito legal, novidade boa, não é isso? Bom, nosso Viva Bem é oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone 2106-7100. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105-9900. Conosco também está a Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, e a Unimed aí com um local específico para tratamento de pessoas com síndromes gripais e também a Covid-19. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje, o nosso bate-papo é com a doutora Mônica Silveira. Ela é psicóloga, é professora universitária, também jornalista, né? E doutora em Ciências da Saúde, mestre em Saúde e Ambiente, pesquisadora, e está com uma pesquisa aí muito interessante, de você, mulher, tá me ouvindo aí, vai poder participar e é importante. Pesquisa intitulada A Violência contra a Mulher no Brasil, Violência Doméstica e Familiar. Em tempos de pandemia, lamentavelmente, a gente tem ouvido muitos casos de violência doméstica. É como se isso tivesse aumentado e muito. Mas muitas vezes, ou de forma silenciosa, a violência psicológica, a violência física, e às vezes até não está chegando nem mesmo onde tem que chegar, que as autoridades. Então, esse é um problema gravíssimo e a gente vai bater um papo com ela sobre esse assunto. Eu já a cumprimento, agradecendo a gentileza de estar aqui para esse bate-papo. Doutora Mônica, bom dia. Bom dia, Magna Santana e todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Pois é, o nosso bate-papo com certeza promete, vai ser bate-papo mesmo, a gente conhecer um pouco, saber como é que está a saúde mental. A gente tem abordado muito isso aqui no Viva Bem, entrevistando sobre vários aspectos, mas o foco muito nessa questão da pandemia, que mexe com a vida da gente, né? Como psicóloga, com certeza, você tem... Ela estava me dizendo aqui, antes de a gente começar, a gente entrar no ar, um pouquinho sobre isso que ela tem se deparado no consultório. Vai compartilhar um pouquinho e dar algumas orientações também para todos nós, certo? Eu vou um rápido intervalo e volto rapidinho. Dicas de saúde. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água. A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde, onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados. Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para.
A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem. Bom, gente, estamos de volta aqui com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, sempre no oferecimento da Unimed. Lembrando a você que a Unimed está com um espaço voltado para o beneficiário da Unimed Sergipe. Ele conta com um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. O Núcleo de Atendimento Exclusivo a Pacientes com Síndrome Gripal oferece segurança, conforto e limita aí o contato com outras pessoas, outros pacientes que apresentem outras queixas. Cliente Unimed, fique atento aos sintomas e, se necessário, procure o Núcleo de Atendimento Exclusivo localizado na Rua Alcides Leite 221, no bairro São José, próximo ao Hospital da Unimed. Olha, gente, daqui a pouquinho o nosso bate-papo com a doutora Mônica Silveira, que é psicóloga. Ela é doutora em Ciências da Saúde, mestre em Saúde e Ambiente. Nós vamos falar um pouco da violência doméstica em tempos de pandemia. Inclusive, nós estávamos conversando aqui, né? Estamos no Agosto Lilás, que visa conscientizar sobre a importância de realizar as denúncias das agressões que acontecem em casa, no ambiente doméstico, enfim. E é importante que as mulheres se envolvam, denunciem. Por isso esse mês, essa cor aqui. Também nós temos o Agosto Branco, tá? Voltado aí já à questão da saúde, se não me falha a memória, né? Também ligado à oncologia. Nós temos também o Agosto Dourado, que é da amamentação. Olha a cor, viu, doutora? É muita cor nesse mês de agosto. Mas nós vamos focar aqui no Lilás e vamos falar um pouco do trabalho que ela vem realizando, uma pesquisa muito interessante voltada à violência contra a mulher no Brasil. Bom, nosso Viva Bem traz agora as nossas notícias de saúde. Notícias de saúde, oferecimento da Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105-9900. Notícias de saúde. Olhos lacrimejando, com sensibilidade à luz, coceira e secreção. Esses são alguns dos sintomas do tracoma, uma doença inflamatória que atinge os olhos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tracoma é a principal causa de cegueira no mundo. Crianças em idade escolar são as mais suscetíveis. A prevalência entre esse público é de 60% a 90%. O que, segundo a coordenadora geral de hanseníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro, está intimamente ligado à forma de transmissão. A forma mais importante de transmissão do tracoma é o contato direto de pessoa para pessoa ou por meio de objetos contaminados. Utensílios, domésticos, lençol, toalha, pensando nas crianças, no material escolar. A bactéria causadora do tracoma deixa a pálpebra inflamada e cheia de folículos, pequenas bolinhas que, quando tratadas, regridem e formam pequenas cicatrizes. O risco de cegueira vem quando existem infecções repetidas e sem tratamento, é o que explica a especialista. Se não for tratado, esse processo vai se tornar crônico. E aí, esse processo se tornando crônico,
pode ter sequelas. As sequelas é que levam à cegueira. As cicatrizes causadas pelos folículos durante a infecção faz com que a pálpebra fique invertida, o que leva ao crescimento dos cílios para o lado de dentro do olho. Nessa posição, os cílios fazem fricção constante na córnea e arranham essa superfície, podendo evoluir para baixa acuidade visual ou até mesmo cegueira. Evitar a doença é possível. A higiene frequente das mãos é o primeiro passo. Manter o rosto limpo e evitar compartilhar objetos de uso pessoal também pode ajudar. Mas se mesmo assim surgirem os sinais, procure uma unidade de saúde e inicie o tratamento o mais rápido possível. Saiba mais em saude.gov.br/tracoma. Reportagem Aline do Vale. Viva Bem. Olá, gente, de volta aí depois das nossas notícias de saúde, a gente segue aqui com o nosso Viva Bem. E olha, um recadinho para você, antes do nosso quadro aqui, Alô Doutor, lembrando que a Prefeitura Municipal de Aracaju está com um trabalho bem interessante, que é o Teste Aju. Esse Teste Aju, ele vai ampliar aí ações de testagem na nossa cidade com os moradores dos bairros onde registram o maior número de óbitos. Então fique atento, tá? Já está tudo mapeado, pessoas aí identificadas para fazer o teste PCR. E é importante que você participe e siga as orientações. E aqui o nosso Viva Bem sempre retrata isso, a gente reforça, ou melhor dizendo isso, a necessidade do uso da máscara, do distanciamento social, da higienização das mãos, são as armas que nós temos no combate ao coronavírus. Difícil, não tem vacina, não adianta vir aí com remédio milagroso, invenção, tá? A ciência está trabalhando, os cientistas estão trabalhando em busca de uma vacina, mas enquanto ela não chega, se você não tomar e adotar essas medidas de prevenção, de proteção, de amor mesmo ao próximo, a você, a sua família, nós não vamos conseguir passar por isso. Porque, infelizmente, os nossos números estão estabilizados, mas é sempre um número muito alto e é bastante preocupante, tá certo? Então, aí o nosso recadinho nesse sentido. E outro recado rápido também aqui para o nosso ouvinte é em relação à dengue, à zika, chikungunya. O pessoal não está fazendo aquela faxininha dentro de casa, chove, faz sol, nós estamos num período de instabilidade climática mesmo, é um período propício para isso, então muita aguinha fica acumulada e as pessoas infelizmente não estão cuidando do seu ambiente doméstico, e o mosquitinho da dengue está aí e é impressionante, doutora, como tem crescido os casos e a confusão em relação aos sintomas. Então as pessoas precisam ter cuidado, porque dengue mata também do mesmo jeito, tá? Chikungunya, zika, enfim. Então vamos continuar, porque as outras doenças elas não saíram do circuito para dar vez à Covid-19 não, tá? Então continua aí, então você continue fazendo seus exames, procure seu médico, ou seja, também cuide da sua saúde, porque os problemas são gravíssimos e a gente precisa realmente ficar atento a tudo isso, tá certo? Bom, vamos lá, agora o nosso quadro Alô Doutor. Alô Doutor. Bom, gente, agora sim o nosso quadro Alô Doutor, e recebendo aqui a doutora Mônica Silveira, psicóloga, doutora em Ciências da Saúde, mestre em Saúde e Ambiente, também professora universitária. Bate um papo conosco, pesquisadora, já cumprimentamos no início do nosso programa e vamos falar um pouco da questão da violência contra a mulher. Nós estamos aproveitando o gancho do Agosto Lilás, que é o mês que visa conscientizar a importância da realização de denúncias contra as mulheres, que as mulheres se mobilizem nesse sentido, porque as agressões cresceram e muito, principalmente em tempos de pandemia. Então, nada melhor do que conversar com quem entende, quem atua diretamente. E pesquisadora, ela tem uma pesquisa também, vai falar conosco, uma pesquisa intitulada A Violência contra a Mulher no Brasil, que está aí, é importante que todas nós participemos dessa pesquisa, ela já vai falar um pouquinho sobre ela, mais uma vez agradecendo a gentileza desse bate-papo de vir aqui. Doutora, é verdade mesmo, a gente tem ouvido falar, mas a violência, ela se intensificou contra a mulher, a violência doméstica, nessa época terrível que estamos vivendo, nesses tempos aí de pandemia?
Então, Magna, é importante dizer que as denúncias aumentaram, né? Sim. Não necessariamente tem como dizer que elas aumentaram em número dentro das casas, né? Dentro do domicílio. Mas, sem dúvida, o número de denúncias aumentou, chegando a alguns estados até 22% a mais do que os meses anteriores. Meu Deus do céu. E esse isolamento, porque, claro, que tudo ainda é muito cedo, não é? Muito cedo para conversarmos até um pouco sobre isso ainda há pouco, sobre essa questão de que ainda há muito tempo pela frente, porque nós estamos vivendo ainda a pandemia. Isso. Então, para que haja estudos e análises de todo esse cenário, de toda essa conjuntura, de tudo isso que nós estamos vivendo, mas tudo isso é fruto do que, a princípio, o fato de estarmos muito tempo juntos dentro de casa, no isolamento, que poderia ser para melhorar as relações, elas estão piorando. Eu soube, inclusive, até que o número de divórcios aumentou, não é? Em vários países, inclusive, né? Sim. O nosso também está no mesmo caminho. Então, veja bem, Magna, a questão é que o autor da violência doméstica, ele não surgiu de agora, dos tempos da pandemia. Eu acredito que isso seja um balizador para a gente pensar que a violência já existia, né? O número de denúncias aumentou, mas os autores de violência são provavelmente os mesmos. Sim. Sendo que, claro que no ambiente de confinamento, as relações ficam mais intensas. Sejam as relações que tenham violência, né, algum tipo de violência ou não. Mas isso, obviamente, não justifica, né, esse comportamento do agressor que provavelmente é bem anterior à pandemia. E nesse caso, essa mulher, por estar nesse ambiente violento, e possivelmente essa violência, de alguma forma, talvez ela até já existisse, e aí ela fica mais aflorada. Eu não sei se... Eu já cheguei até a ler alguma coisa nesse sentido, em que o fato de que antes não estarmos em pandemia, essa violência, ela às vezes estava ali mais discreta e ela aí deixava, porque também saía, tinha trabalho, tinha atividades, outras, enfim, tá? E aí ia ficando um pouquinho que camuflada. Sim. Agora não, agora nesse isolamento que foi maior, agora não, que a gente já está nessa reabertura, enfim... Mas você acredita que, de repente, realmente tinha assim, alguma relação? De repente, essa violência até já existia? Sim, e ela até escondia ou ela não queria enxergar ou alguma coisa assim? Isso, ela já existia. Agora, o autor da vítima, ele já, do ato em si da violência, ele ficou mais em casa, mais tempo, né, naquele espaço de confinamento que é o ambiente doméstico. Então, mas a gente não tem dúvida que sim, ela já existia. Até porque quando a gente entra em contato com essas mulheres, né, digamos assim, num ambiente pós-denúncia, ela deixa claro que o ciclo de violência já existia, né? Sendo que nesse momento os agressores ficaram mais em casa. Sim. Né? E também, de modo geral, Magna, algo que é importante a gente entender, que as relações se tornaram mais intensas, como eu falei, e também da própria questão da pandemia, de muitas preocupações, né, que todos estamos vivendo. Então, isso facilmente se torna também uma motivação para conflitos. Mas, claro que a violência doméstica, ela já existia, né? Antes da pandemia, esses números só mais apareceram agora por questão, muitas vezes se está cogitando justamente a presença desse agressor mais em casa. Certo. Né? E é algo que é importante a gente aqui pontuar, é que a violência doméstica, ela atinge não só a mulher, como todos ao redor dessa mulher. Certo. Né? A gente pensa bastante nisso, não só adultos, como crianças e adolescentes. Sim. Então, quando a gente faz a pesquisa, a proposta da pesquisa é a violência contra a mulher, tanto que seja no ambiente da violência doméstica em si, do âmbito doméstico, como familiar, porque ela perpassa muitas vezes o muro domiciliar. E também pensando nisso, ela atinge muito as pessoas que estão nesse convívio dessa mulher. Podemos pensar assim com relação aos filhos, eles são muito prejudicados,
né, no seu desenvolvimento emocional, inclusive na sua adultez por isso. Né? Isso fica claro assim nos relatos que eu tenho, por exemplo, dos pacientes em consultório quando adulto. Quando eles trazem esses relatos, essa memória afetiva de sofrimento, de violência que as mães passaram quando eles eram crianças ou estavam ainda morando na própria residência, né, da família. Veja como não tem como, ela impacta, né? Impacta. A vida de todos, não tem a longo como, prazo, né? E sempre, sim, né? Porque sim. isso é uma coisa que vai se perpetuar, é transgeracional, inclusive, né? Porque os homens acabam aprendendo isso culturalmente ao ver, né, os seus pais, né? Fazerem isso com suas mães, isso acaba eles aprendendo e aprendendo e reproduzindo, né? Aqueles, eu acredito, aqueles que até rechaçam isso, né? Não abominam, reagem, né? Não se conformam, e é bom quando a gente tem homens que eles se engajam também nessa luta de combate à violência, mas lamentavelmente tem aqueles outros que, de certa forma, isso traumatiza, talvez, por ver uma violência, mas acaba reproduzindo, até inconscientemente ele acaba fazendo também. Por isso que há muitos trabalhos também, não tantos assim tão divulgados, mas que esse homem também precisa de auxílio, né? Inclusive eu tenho um projeto que eu atendo as mulheres vítimas e os autores também. A gente tem um projeto que eu trabalho, né, numa instituição, numa faculdade, e aí nós temos o projeto que atende inclusive casais, né, que a gente chama Ressignificando Laços. Até casais que querem se manter junto e passa por esse acompanhamento psicológico também. E temos também atendimento de homens, porque é importante entender, Magna, que devemos ter sim a punição mediante a lei, né, a execução da lei, mas também a intervenção psicológica nesses homens, para que eles consigam sair sim dessa autoria da violência. E isso é possível, a gente precisa acreditar nisso, né? Porque não é algo que é biológico. Então, assim, a gente precisa entender que se naturaliza isso, né? Se torna uma coisa muito frequente, muito natural, e que a naturalização acaba minimizando, né, essa violência. Isso é muito... a gente precisa ter muito cuidado com isso, mas de toda a sorte, isso é aprendido culturalmente. Isso tem que ser discutido. Por isso que é importante as pesquisas, para que a gente leve para o mundo acadêmico e, consequentemente, para a sociedade, essa reflexão, dessa proposta também de intervenção que seja com o objetivo de mudar esse comportamento, né? De fazer com que o homem consiga refletir. E para isso temos grupos de reflexão, que assim são chamados. Inclusive os tribunais de justiça, tanto daqui como dos outros estados, fazem muito esse trabalho com parcerias com faculdades ou universidades. Então nós temos o grupo de reflexão e também o atendimento psicológico individual para esses homens, e alguns também que vão já como casal. Aquela mulher que denunciou, temos esses casos também, a mulher que denunciou e permanece na relação numa tentativa de mudar isso. Então temos também trabalhos para isso, para esse casal que continua juntos. É meio polêmico isso, mas nós temos, você sempre, quando a gente fala na questão da violência, e esse agosto de Lilás, de aniversário da Lei Maria da Penha, onde uma das coisas que se fala muito é que denuncie, de estimular a denúncia, e supõe-se que muitas vezes quando a gente fala sobre isso, é aquela história, mas ela continua com ele, olha como é que pode, virou um saco de pancada, apanha e fica, por que fica? Tudo isso precisa ser avaliado, e a gente não pode jogar tudo, assim, esse peso todo nas costas dessa mulher, porque é muito difícil. A gente precisa entender por que isso acontece, ao mesmo tempo entender também por que esse homem é assim tão agressor. Claro que eu não sei, claro, é a doutora que pode realmente explicar, porque estuda e pesquisa, por isso a importância da pesquisa, que a gente falar até realmente daqui a pouquinho sobre ela. Mas essa necessidade de conhecer e entender esses comportamentos, né? O comportamento humano, por que, né, a mulher fica, por que ela denuncia, depois ela perdoa, por que de repente eles ainda querem tentar ficar juntos, quer dizer, existe até programas que dão essa possibilidade, e aí dá certo, né? Sim, de repente... muitos casos sim. Então, assim, nós temos vários exemplos de casos que deram certo,
E também temos vários exemplos de casos que não tem condições mais, porque eu sou psicoterapeuta de família e casal. Certo. Individual, família e casal. E eu vejo o seguinte, Magnas e os ouvintes, a gente precisa avaliar no sentido de, tem relações que já são patológicas. Né? Então, assim, a relação patológica é muito difícil sair desse ciclo, dessa doença. Sim. Porque é um apego às coisas destrutivas. Né? E isso tanto para a mulher como para o homem é difícil sair dessa relação. Que coisa, e isso a gente escuta assim muitas vezes no consultório. Então os homens falando numa promessa de mudança, e a mulher acreditando naquilo e aí traz dá chance, e traz muito sentimento. Então você falou uma coisa muito boa, a gente não precisa se manter em nenhum lugar de julgamento. Primeira coisa é essa. Quem trabalha nessa área precisa realmente cuidar disso, né? Ver isso com muita cautela e transmitir isso para a sociedade. Então, de modo algum, a gente não pode ficar no lugar de uma conduta que seja de juízo, de valor, né, de julgamento, porque, como você falou, essa mulher, quando denuncia, ela pode ser julgada e quando não, também. Então, acaba, gente, que sempre recaindo para a mulher isso, todas as vezes, né? Por nós termos essa cultura que traz a mulher em uma posição muito de submissão, de culpa, que isso é antigo, vem do cristianismo primitivo, inclusive. A gente recai de novo, a gente outorga essa culpa para a mulher. Então a gente tem que ter muito cuidado isso. Cada caso é um caso e vai merecer um cuidado especial para cada um, né? Existem diferentes casos, né? Também temos aquela mulher que denuncia e precisa e quer sair daquele convívio, daquela vida, e às vezes o parceiro ainda fica buscando e ela ainda às vezes volta, recai, né? E fica nessa tentativa aí de um relacionamento muitas vezes que não dá mais certo e que a propensão, pelos números que traz, é justamente ser um gerador de violência. Porque quando se perde o respeito, quando se perde essa comunicação saudável, né, uma comunicação que não é violenta, porque a maioria desses casos já tem uma comunicação violenta. Né? Então, isso acaba se perpetuando também nessas relações. E, volto a dizer, consequentemente, quem está perto dessa mulher e junto dessa família, que são geralmente os filhos, né? Pois é. Olha, gente, é complicado. Relacionamento não é uma coisa fácil. Né? Então, assim, existe muito, assim, tem que ter muito desprendimento, renúncias, sacrifícios, para você... E de respeito, acima de tudo, respeito com o outro, de eu aceitar o outro, de aceitar as diferenças, porque aquela história que a gente sempre ouve, né? No namoro é aquela coisa maravilhosa e tal, e aí vai, a conquista, e depois aí vai, e aí vai mudando, não era assim, de repente mudou. Aí agora, em tempos de pandemia, que a gente volta já para a gente continuar nesse bate-papo, essa violência que acaba se exacerbando por conta de uma perda de emprego, a economia, a gente não sabe o futuro, e aí aquela história, quando não tem um ditado que diz assim, onde falta o pão, todos brigam sem razão. A gente sempre ouve assim, claro, porque eu ouvi isso recentemente, porque uma pessoa ficou desempregada, a outra na iminência de ficar desempregada, porque trabalha na área de comércio e a loja não vai mais abrir. Então, assim, você imagina a cabeça dessa pessoa. E filho na escola, já trancou, desorganizou, não tem como pagar, vai para a escola pública, esse ano está perdido. Olha que loucura. E a relação vai junto aí. Aí a relação vai junto. A gente vai falar até sobre isso, assim, aí como isso vai para a questão da violência, enfim, a pesquisa, vamos saber se a pesquisa também vai saber um pouquinho sobre isso, porque a gente veja só como isso mexe. Tem alguém, como vai se sustentar? Como é que fica a nossa saúde mental? Né? Bom, a doutora Mônica pode trazer alguma informação para a gente nesse sentido. Vamos lá, Fernanda, um rápido intervalo do nosso Viva Bem. Voltamos já. Viva Bem.
A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Bom, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Conosco também Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Lembrando aí que a Unimed está com um serviço específico, um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. É isso mesmo, é um núcleo de atendimento exclusivo a pacientes com síndrome gripal, oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentem outras queixas. Cliente Unimed, fique atento aos sintomas e, se necessário, procure o núcleo de atendimento exclusivo localizado na rua Alcides Leite 221, aqui no bairro São José, próximo ao Hospital Unimed. Bom, gente, nosso bate-papo aqui no quadro Alô, Doutor. A doutora Mônica Silveira, psicóloga, professora universitária, doutora em Ciências da Saúde, pesquisadora, mestra em Saúde e Ambiente. Inclusive, ela vai falar, só de mais um instantezinho aqui da pesquisa, que é intitulada Violência contra a Mulher no Brasil, Violência Doméstica e Familiar. E essa violência, e por isso que essa pesquisa tende a entender tudo isso, em tempos de pandemia, o que a gente está falando, o crescimento da violência contra a mulher. Nós estamos também no mês de agosto, que é o chamado Agosto Lilás, que visa conscientizar sobre a importância de realizar as denúncias, sobre as agressões que as mulheres vivem. Só que em tempos de pandemia as coisas ficam às vezes muito mais difíceis. Essa violência ela tem se acentuado cada vez mais, já falamos aqui um pouquinho sobre isso, principalmente no momento em que nós estamos num isolamento, quase saindo dele, mas com muitas restrições. As pessoas estão muito tempo em casa. E o pior é que demissões, desemprego, filho em casa, sem aula, aula online, quem pode, quem não pode, não está dando certo. Então, tudo isso, gente, é um gatilho, é um estímulo à violência doméstica. E na mulher, eu observo, doutora, eu não sei se as que têm chegado agora, né, que já até pudesse falar um pouquinho sobre isso, essa abertura já assim dos consultórios, essa mulher que de repente tem oportunidade tanto na rede pública, porque é importante que há serviços nesse sentido na rede pública, e é importante que as mulheres procurem, que as pessoas procurem. Eu já ouvi falar que a sobrecarga aumentou muito mais para a mulher dentro de casa. Sim. Das tarefas, muito porque a gente achou que está todo mundo em casa, poderia todo mundo dividir, seria legal, mas não. Só que não, né? Então, aí ela começa a ficar preocupada com tudo isso e com o futuro. Isso. Você não sabe como é que vai ser o futuro dos seus filhos na educação,
o marido desempregado, ela mesma se já trabalhava, ela também está preocupada. Muitas são diaristas, tinham atividades domésticas, já não tem mais. Então veja que loucura como tudo isso. E aí, como a gente consegue manter um equilíbrio e saúde mental diante de uma situação dessas, doutora? Olha que difícil. É um desafio, né, gente? É um desafio. Existe uma sobrecarga, né, em todos nós, né? Seja homem, mulher, as crianças, os adolescentes, eu penso muito nisso, eu sou mãe também de uma criança e de um adolescente, e a gente percebe assim um limite de todos nós, de modo geral, porque o distanciamento começou no 18 de março, né? E ele se estende até hoje, estamos retornando mais gradualmente e com todos os protocolos, né? Aí da vigilância, da biossegurança, e muitas coisas ainda estamos cerceados e iremos continuar já até um bom tempo assim. Então isso tudo gera realmente uma sobrecarga. Como lidar com essas situações, né? Então a gente vê assim que na rede, tanto pública como privada, várias ofertas de serviços foram disponibilizados para a população, que nesse caso seria o atendimento psicológico, que é uma das coisas que ajuda bastante, né? As pessoas estarem passando por esse momento. E eu sempre falo assim, Magna, de se manter o mais possível aquela disciplina diária, aquela ocupação diária, né? Porque a gente mesmo que tenha quem ficou sem o trabalho fora de casa, deve, né, criar condições para que em casa também possa gerir algum tipo de renda, e muitas pessoas estão fazendo trabalhos, né, vendendo seus trabalhos, e a gente vai ver aí, e o brasileiro assim é muito bom nisso, muito, né, nessa criatividade, né? E as pessoas estão de alguma forma sobrevivendo a essa situação, que está mais difícil para um do que para outros, enfim. Manter também sempre ocupados, a gente precisa de uma rotina no dia a dia, a gente não pode ficar sem rotina também. Então, e rotinas saudáveis, né? Por exemplo, a questão do quanto de informações sobre a Covid. Precisamos basilar isso também, né? Porque muita informação, tudo demais, aquele equilíbrio que é aquela máxima, tudo demais acaba desestabilizando. Então, o nosso organismo, ele naturalmente busca a homeostasia, ou seja, o equilíbrio. Então, para isso, a gente não pode deixar relações de muita desigualdade, nem muita coisa, nem pouca coisa, né? Então, a gente precisa se ocupar, sim, ter uma disciplina com atividades saudáveis e pensar, como a gente já cansou de ouvir aí com outros profissionais de psicologia, viver cada dia também, né? Porque a gente está cerceado de planejar. A gente não está conseguindo planejar muito as coisas pela instabilidade que existe. Então, é conviver também com essa instabilidade e com metas mais curtas, né? E assim, ir levando a cada dia as situações também do cotidiano que aparecem para a gente, sabendo que tudo também tem um início, tem um meio, tem um fim, né? Claro. Então, assim, a gente vai estar passando por isso, já que a gente sobreviveu até aqui desde março, né? Sim. Perdemos muitas vidas e infelizmente ainda iremos perder, mas precisamos trazer esses números para algo que nos console e nos faça agir, não nos paralise, né? Então, assim, até em nome dessas pessoas que perderam a vida, que a gente continue honrando, né, nosso trabalho, nossa família, né, guardando essas boas lembranças que vivemos com essas pessoas que se foram e sabendo também que tudo é uma passagem, que essa vida nós aqui estamos de passagem, né? Verdade. A questão é, Magna, que nós, principalmente nós brasileiros, a gente não fala muito da morte, que aí é outro tema, não dá, é muita coisa para conversar. É verdade. Mas assim, a gente não fala da morte, falar da morte parece que está atraindo a morte, é uma coisa meio cultural, a gente fala muito de vida, mas por isso mesmo que a gente tem uma relação muito distante, né, e difícil com a morte. Então, lidar com perdas realmente acaba também gerando um gatilho para o adoecimento mental, inclusive. Agora, nesse caso, doutora, manter um diálogo onde todos estão assim, um conflito muito grande dentro de casa, é o filho, é o pequeno, é um adolescente, que também todos nós estamos afetados. Sim. E essa relação de marido e mulher, essas coisas todas,
são pessoas, são indivíduos que também estão em sofrimento, possivelmente estão. Como é que a gente consegue? É possível? Seria na base de chegar e dizer assim, olha, aquele que é mais turrão ou mais turrona, mais difícil de outro chegar e dizer, não, deixa eu respirar fundo e chamar aqui, ó, vamos sentar, vamos dizer, olha, está todo mundo no mesmo barco, vamos tentar. Será que é assim? Seria por aí? É, por aí também. E a tolerância, né? O exercício da nossa tolerância. Então, a gente ter um momento também de sentar com a família e quando vê que um está exacerbando, está passando do limite, ter parcimônia, ter calma, né? Sim. Porque às vezes é um, é outro, chega nesse limite aí e a gente tem que também nos conduzir com bom senso, né? Tem a hora que a mãe fica, né? Ali no limite, às vezes é o pai, às vezes é o filho, mas assim, sempre está reunindo. Uma coisa que eu acho bacana também é você praticar, né, não digo religião, mas a sua religiosidade. Religião é uma coisa e religiosidade é outra. Isso é muito bom, né, porque tem horas, gente, que nem a ciência dá conta, né, dessas perguntas, dessa demanda. E essa crença em algo que é superior, que faz nos acalenta e nos traz também serenidade. Isso também é importante. Nós temos pesquisas, inclusive, que trabalhamos com grupos que tanto tomam a medicação e têm uma crença religiosa como não. E a gente vê também a diferença na evolução para uma evolução positiva daquele que tem alguma crença dentro de alguma perspectiva da religiosidade do que aquele que não. Isso é interessante. E quando eu falo em religiosidade, é também acreditar em algo que é superior, não precisa necessariamente ter o nome de uma religião, ter uma norma aí a seguir, né? Porque o importante é a gente praticar a paz e o bem, né? É verdade. E estar em paz consigo. Isso é fundamental. Com certeza. Bom, gente, nós estamos num bate-papo muito, muito, muito interessante, que dá vontade assim, de a gente continuar, né? Quando a gente vê assim. Mas a gente vai aqui otimizar até o nosso tempo com a doutora Mônica Silveira, mas eu vou rapidinho chamar o nosso querido Erardo Costa, que traz uma dica de atividade física aqui pra gente. A gente volta para falar dessa pesquisa. Como é que você pode participar? É muito importante que você contribua. Você, mulher, participe dessa pesquisa. Ela é anônima, mas ela vai explicar isso aqui direitinho, e como é importante para a ciência, né? Porque a coleta de dados e informações que faz a gente ter um diagnóstico desse cenário, da situação em que estamos vivendo. Muito interessante, políticas são desenvolvidas em torno, depois que as pesquisas são realizadas. Então isso é muito importante. Vamos lá, Fernando, ao nosso Erardo Costa. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui Erardo Costa, o seu personal trainer. A dica de hoje é: que tal você pesquisar sobre o que você quer? A dificuldade maior nesse momento é saber o que você quer. Por quê? Você está confinado, você está dentro de casa, o teu espaço está reduzido e as suas opções também. Então agora você tem que crescer na mente, na criatividade. Vai para a internet e vamos começar a pesquisar aquilo que você quer para a sua vida. Agora você tem um tempo para pensar sobre isso, né? Então, as mudanças que estão acontecendo no mundo, que não vai ser mais o mesmo normal, será um novo normal, vai fazer com que as pessoas se reinventem, vai fazer com que as pessoas repensem seu modo de vida, vai fazer com que as pessoas repensem os seus desejos. E a partir desse momento, você começa a crescer mentalmente, espiritualmente e também na sua própria vida, porque você vai ter condições de, sabendo o que você quer, colocar em prática e conseguir. Tudo depende tão somente de você. Então, pesquise e pare e analise. O que é que eu quero para a minha vida a partir de agora? O que é que eu posso conseguir para melhorar a minha vida e daqueles que me cercam? O que é que eu posso fazer para melhorar a vida da sociedade? Então, a partir do momento que você para pesquisar sobre isso, você também vai ter uma nova motivação. Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva bem! Bom, gente, então agora voltando aqui para a gente falar da pesquisa intitulada A Violência contra a Mulher no Brasil, Violência Doméstica e Familiar. É uma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui com a doutora Mônica Silveira, nossa entrevistada no Viva Bem. Ela explica para a gente, então, que pesquisa é essa, o objetivo dela, doutora.
Então, a nossa pesquisa intitulada A Violência Doméstica, a Violência contra a Mulher, que pode ser doméstica e familiar, o objetivo é identificar a ocorrência da violência doméstica, bem como o reconhecimento dela pela própria mulher. Então, eu pensei, Magna e os ouvintes, justamente numa estratégia que tanto a mulher que já sofre de violência, ela pudesse estar fazendo o questionário, respondendo o questionário, como também aquela que acha ou tem ciência que não sofre de violência. Qual o objetivo disso? O objetivo subliminar disso é que muitas mulheres que já estão me dando feedback, inclusive, que a gente começou a campanha ontem, né, a divulgar na rede. Hoje é o segundo dia aqui para vocês, especialmente. E aí nós fazemos o quê? Essa mulher que está respondendo, ela está chegando para mim dizendo assim, olha, Mônica, eu achava que não passava por alguma situação dessa e passo. Então é importante esse reconhecimento e isso vai levar a uma ação. Eu entendi muito importante sua consideração com relação a isso. Não exatamente você reconhecendo, você vai denunciar. Não exatamente. Muitas vezes, nesse reconhecimento, a mulher vai o quê? A partir dali, procurar realmente o seu parceiro, né, caso entenda que aquilo pode ser melhorado, pode ser mudado, e até os dois passarem para algum tipo de acompanhamento psicológico, né, ou outro tipo de acompanhamento que muitas vezes outras ações são oferecidas. Então, o que é bacana é isso, é o reconhecimento. Não necessariamente é o fim da relação. Muitas mulheres continuam, mas de outra forma. Esse homem ele vai precisar ser ajudado também. A partir de 1999 começou o trabalho com os homens aqui no Brasil, nesses grupos de reflexão e atendimento também individual. Certo. Então é importante sim, que a gente entenda que não é biológico, então por isso mesmo que é cultural, como é cultural trazer a imagem de uma mulher mais passiva e submissa, também é cultural trazer uma imagem do homem, dessa masculinidade, como sinônimo de agressão. E isso pode ser revisitado, revisto, né? Sim. Trazido justamente para esse homem refletir sobre isso. E a gente vê em números crescentes também uma mudança bastante interessante e importante desses homens que são submetidos a acompanhamento e alguma intervenção de reflexão. Então vamos lá. O questionário é para todas as mulheres, então. Todas as mulheres, né? A partir de 18 anos, porque se fosse menos, a gente teria que ter uma autorização dos pais e iria trazer um nível de complexidade maior. Então, mulheres de 18 anos, como é que ela faz para ter acesso ao questionário? Eu coloquei 3 formas de acesso. Meu e-mail, que é mssadoutora@gmail.com.br. Esse doutora é por extenso. Então, você pode mandar para mim, solicitar, não precisa se identificar. E eu vou dizer o finalzinho disso, que nem eu sei quem fez o questionário, eu vou explicar por quê. Mas pode solicitá-lo por e-mail, é a primeira opção. Temos a opção também do meu Instagram, que é psicóloga Mônica Silveira. Então, vai lá no direct. Ontem eu já comecei a semana toda, eu já fiz muito envios. Então, envie o questionário. Pronto, não precisa falar mais nada se não quiser. Eu envio e chega pelo direct. E também pelo telefone celular, no caso por WhatsApp, que pode passar uma mensagem solicitando, que é 79999896821. É meu celular comercial que eu trabalho com ele, certo? Então, eu estou enviando também pelo WhatsApp, assim que essa mulher pede. É importante pensar também que os homens podem colaborar, né? Porque estamos falando dos homens, não dos autores. E também redistribuindo esse envio também para outras... Então, quer dizer, não só as mulheres, mas homens também vão poder responder? Não, o homem não responde. Ele pode, quando ter acesso, por exemplo, nos grupos de WhatsApp que nós estamos enviando, ele passar esse questionário para mulheres, né? As mulheres que conhecem, né? Isso é importante, que eles têm mãe, têm irmãs, né? Exato. Têm filhos. Então, é super importante o homem se engajar nisso, sempre pensando nessa prevenção e educação para o homem também. Então, isso é uma forma até de ajuda. E aí, o que é que vai acontecer, gente? É um
formulário online, ou seja, é através do Google Forms, que é um tipo de formulário eletrônico. Você vai acessar o linkzinho, vai remeter à página do questionário, você não vai se identificar. A única coisa mais pessoal que diz é o quê? A idade e a cidade que mora, só. E aí você vai ter uma sequência de perguntas, ao total dura em média 10 minutos, no máximo 15, a depender da leitura que cada um faça, né? Seja mais lento ou mais rápido. E aí vão ter perguntas e traz afirmativas que você pode clicar e assinalar. Então, são situações que remetem para quê? São situações que remetem para os tipos de violência e situações de violência. Então, o resultado disso vai ser um perfil, né, dessa mulher que tem o reconhecimento dessa violência, e para aquelas que não, mas que responderam que acontece aquelas situações para ela. Então, vai chegar eletronicamente. Nem eu vou ter acesso a quem respondeu, vou ter acesso somente aos dados estatísticos, que vão ter um tratamento de um estatístico especializado nisso, e após isso a minha análise e a do grupo de pesquisa para publicação e divulgação nas redes. E isso fomenta, é importante entender que a pesquisa científica, ela fomenta práticas de políticas públicas e de saúde coletiva. Então, eu entendo, até como professora acadêmica, do curso de psicologia, inclusive, e outros cursos, que é impossível a gente ter uma evolução nessa discussão se não houver uma pesquisa científica também, para a gente entender essas razões, esses contextos e poder ajudar justamente essas entidades públicas e privadas a uma intervenção com esse público, seja para a mulher, como também para os homens. Olha, como isso é importante mesmo, porque eu acredito que são informações preciosíssimas, não é? Porque cada caso, muitas vezes, cada caso é um caso. Às vezes pessoas têm histórias ali a contar e relatos que surpreendem. E, enfim, como desenvolver, né, políticas de combate à violência, de proteção à mulher, de redes de proteção, né, de auxílio à mulher, ao homem, enfim, se não for através de pesquisas. Então, eu quero até parabenizar, né, doutora Mônica, por essa iniciativa. E nós vamos fazer o seguinte, né, eu tenho um compromisso. Durante quanto tempo essa pesquisa vai estar aí no ar, para que a gente depois, claro, trazer o resultado aqui, não é? São 5 meses, porque ela disparou em Aracaju, em Sergipe, mas quando você receber mulher ou homem que possa colaborar também enviando para mulheres, não respondendo, mas enviando, ela pode rodar o Brasil todo. Então, por isso que eu chamei a violência contra a mulher, doméstica e familiar no Brasil. Então, assim, não só nós sergipanas, no caso, vamos responder, como mulheres de qualquer estado do território brasileiro. Que fantástico! Isso Daqui a 5 meses a gente termina, a coleta, e aí é o momento de análise, provavelmente de 1 a 2 meses, para a gente fazer um material bacana e de uma linguagem fácil para que as pessoas entendam, e aí sim, após isso, a gente começa a divulgá-lo. Pois é, que coisa boa, viu? Então você participe, compartilhe, peça, né, numa identificação, a toda um sigilo, uma preservação de imagem, de tudo, de dados, e contribua, né? Contribua. Ah, mas eu não sou violenta, não precisa. Mas é um depoimento, é uma informação que com certeza será muito útil, do que você vai ter a contribuir, e compartilhe com mulheres do Brasil inteiro. Isso é muito bom mesmo. Doutora Mônica, muitíssimo obrigada por estar aqui no nosso Viva Bem, por esse bate-papo, trazer essas informações. Mônica Silveira, psicóloga, professora universitária, doutora em Ciências da Saúde, mestre em Saúde e Ambiente, por trazer esse bate-papo, essas informações para a gente. Muito obrigada, um ótimo domingo. Obrigada, eu que agradeço, Magna Santana, seu programa Viva Bem, e fiquem com Deus e participem da pesquisa. Estou aguardando vocês. Um abraço. Com certeza. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Viva Bem chegando ao fim. Nosso encontro marcado no próximo domingo. Espero você. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Até o próximo Viva Bem. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana.